Salve, meus grandes! Tudo bem? Vamos lá continuar? Então agora vamos passar para a sexta questão da avaliação diagnóstica dos 8º anos, 2025.1, né? A sexta questão diz isso, vamos lá. Olha lá. O descritor 22, ele trata da seguinte forma: identificar a fração como representação que pode ser associada a diferentes significados. Então a fração, ela tem como o descritor, ele é bem tranquilo em ser trabalhado, que é o seguinte: a fração, ela tem várias vertentes. Primeiro, a fração, ela pode ser uma divisão, pode ser uma comparação, pode ser por si só uma razão e assim por diante. Então existem várias possibilidades e aplicação de uma fração. Então vamos ver uma delas nessa questão. O que é que a questão está dizendo? Diz o seguinte, questão 6. Carlos tem 7 CDs de samba e 8 de pagode. Qual é a fração que representa a quantidade de CDs de samba que Carlos tem em relação ao total desses CDs? Então vamos dar uma observada aqui. Uma fração, meus amigos, vamos observar o seguinte: uma fração, ela tem duas partes. A primeira de cima e a outra é a de baixo. Isso é fato. A de cima chama-se numerador, certo? Numerador. A de baixo chama-se denominador, certo? Repare que o que é o numerador? O numerador é a parte que você considera do que você está analisando, do que você está comparando, do que você está dividindo, certo? O numerador, ele tem esse significado. Já o denominador, ele é o total, né? É a quantidade de partes que um todo foi dividido. Então, em miúdos, em outras palavras, uma fração, o numerador é sempre a parte e o denominador vai ser sempre o todo, certo? Sempre vai ser o todo. Então, repare na pergunta. Essa é uma pergunta bem interessante, que ela praticamente dá a resposta. Então, observe aí, ó. Ele diz que qual é a fração que representa a quantidade de CDs de samba que Carlos tem em relação ao total de CDs que ele tem. Olha só, quantos CDs de samba ele tem? Carlos tem 7 CDs de samba e 8 de pagode. Não é assim? Então, a parte de cima, quem é que vai estar em cima? Tem que aparecer um 7. Então, de cara, você já tem que dispensar quem? Já dispensava a letra B, já dispensava a letra D. Ficava só entre quem? A e D. Repare, olha o que ele diz embaixo, na fração aqui, ó, na questão. Em relação ao total de CDs. Então, ele já está dizendo em relação ao total. Então, só você pegar o 7 mais 8, que vai dar 15. Então, qual é o total de CDs? 15. Então, quem é que vai ficar embaixo? O todo. Quem vai ficar em cima? O 7. Então, olha só. A quantidade de CDs de samba em relação ao total de CDs que ele tem. Então, ele vai ter 7 CDs de samba em relação a 15 CDs que ele possui no total. A resposta certa aqui é a letra A de avião, meu querido. Então, valeu, meu colega. Até logo mais. A gente se encontra na 7ª questão.